Bem-vindo, bem-vinda ao canal Prof. Minuto Concurseiro, seu canal para informações, dicas, questões de direito do trabalho para o seu concurso público. Hoje, decidi trazer algumas aqui questões importantíssimas, atuais, sobre jurisprudência. Isso para te mostrar o quão é importante você ler OJs, súmulas, teses vinculantes, temas de repercussão geral. Por quê? Normalmente, a gente vai falar sobre essas questões, mas normalmente essas questões são fáceis. Mas elas são fáceis para quem leu ou conhece esses enunciados, tá? Se você não conhece, se você não fixou bem o conteúdo, aí esse grau de dificuldade da questão será considerada difícil, realmente, porque as bancas trocam palavras, trocam significados dentro desse contexto. Eventualmente, as bancas trazem em uma única questão, um único tema e pedem para você acertar, né, ver qual está mais completo de acordo com o entendimento dentro das assertivas. Costumam ser assertivas longas e enunciado curto, ok? Então, vamos passar aí para as questões. Hoje, o tema do nosso vídeo, 5 questões sobre jurisprudência para a sua prova de direito do trabalho. Vamos lá? Como eu disse para vocês no começo do vídeo, o grau de dificuldade dessas questões fica entre fácil e médio, ok? Mas essa pesquisa, essa conclusão que a gente tira, é só para quem leu ou para quem memorizou esses enunciados. Se você não lê, se você não estuda, se você está por fora aí desses enunciados, então o grau de dificuldade será considerado difícil. A gente já vai ver nas próximas questões. Assertivas. As assertivas normalmente são extensas, são grandes. Por quê? Porque a banca normalmente traz esses enunciados, troca uma palavrinha ou outra, ou pede para você identificar dentro das assertivas qual está mais completa com o enunciado. E, por fim, os enunciados normalmente são curtos, trazem o quê? De acordo com súmulas, de acordo com orientação dos tribunais, de acordo com teses vinculantes, responda. Tá? Então, isso, e é importantíssimo você conhecer as teses vinculantes. Porque, embora elas não estejam dentro ali do seu núcleo de estudos, elas precisam ser incorporadas. Por quê? Se existe uma ADI, se existe uma tese declarando a inconstitucionalidade de um dispositivo da CLT, por exemplo, você precisa saber, porque as bancas não vão cobrar esse dispositivo sem vincular a decisão do Supremo Tribunal Federal ou do TST. Combinado? Então você precisa ler. Prof, qual o melhor jeito de ler no enunciado, súmulas, teses vinculantes? As súmulas e OJs, elas devem ser incorporadas ao seu estudo núcleo. Se eu estou lendo um artigo sobre alteração contratual, eu preciso agregar a este conteúdo as súmulas e OJs do TST. Só por um exemplo, a reforma trabalhista trouxe para o dispositivo da CLT sobre a alteração, a reversão ao cargo anterior, posicionamento completamente diverso do que já existia em súmula. Então, é preciso que você faça essa interpretação de que o dispositivo veio depois da súmula e, por isso, esse dispositivo, ele revoga parte ou revoga essa súmula, tá? Eu estou falando da gratificação de função pelo cargo, né, de confiança. Nestes casos, a súmula previa, passado 10 anos no exercício deste cargo, a gratificação não poderia ser retirada. Ponto. Isso é o que diz a súmula. Já o dispositivo que veio com a reforma trabalhista em 2017 passa a prever que, independente do tempo em que foi exercido o cargo, com ou sem justo motivo, o empregador, ao reverter o funcionário ao seu cargo anterior, pode retirar a gratificação de função. Então, veja, sempre
que você for estudar súmulas e OJs, elas devem estar incorporadas no seu estudo núcleo. Se eu vou estudar alteração de contrato de trabalho, se eu vou estudar duração do trabalho, eu tenho que incorporar essas súmulas. O jeito mais eficiente de você fazer isso é, que o seu material que você estude, né, seja o seu PDF, seja a sua doutrina, já tenha trazido essa incorporação. Ou você pode adquirir um material mais seletivo, que seria as súmulas e OJs comentadas ou separadas por assunto, ou os dois, né? Comentadas e separadas por assuntos, tá? Então, você traz isso para o seu núcleo de estudos. Aí sim, você vai ter um estudo mais eficiente, correto? Vamos para as questões? 5 questões para você praticar sobre jurisprudência. Qual é o melhor jeito de você estudar por questões? Primeiro, leia o resumo sobre o assunto que você vai resolver. Depois, resolva as questões, volte ao resumo e, por fim, leia os dispositivos correlacionados, legislação, súmulas, OJs e teses vinculantes. Aí sim, você faz o ciclo completo sobre o assunto. Vamos para nossas questões? Questão FCC 2022 para TRT. Essa prova é uma prova de analista, pessoal, tá? E assim, traz temas batidos, que provavelmente, se você já estudou direito do trabalho, se você está nessa caminhada, você já deve saber, você já deve conhecer. Claro que se você começou os estudos há pouco tempo, se você não tem ainda, né, essa experiência, essa bagagem, essas questões podem ser, né, consideradas difíceis para a sua resolução. Mas vamos lá? Considere. Santos é policial militar e está ativo em seu batalhão. Mas, nas horas de folga, presta serviços como segurança em uma danceteria, recebendo ordens de seu superior hierárquico, além de um valor fixo mensal, nunca se fazendo substituir por outra pessoa. Vamos identificar aqui os elementos da relação de emprego. Valor fixo mensal. Aqui está relacionado ao quê? Ao requisito de remuneração. Ele tem uma remuneração por aquela atividade prestada, que é de segurança em uma danceteria. Aqui a empresa é privada, né? Aqui empresa privada, empregador privado, tá? Recebendo ordens, então o que a gente tem o requisito subordinação, nunca se fazendo substituir. Então, nós temos aqui a pessoalidade, tá? Ó, nas horas de folga, então, a gente tem uma habitualidade desses elementos. Ok. O policial militar, ele pode prestar serviços de segurança privada? Será que esse contrato, que tem os requisitos da relação de emprego, ele pode ser reconhecido ou não? É isso que a questão está trazendo aí para vocês, né? E aí, a gente conhece, a gente sabe que existe uma súmula nesse sentido, dizendo o quê? Que independente das consequências lá dentro da corporação, por exemplo, uma penalidade disciplinar do militar, se presentes todos os requisitos da relação de emprego, esse policial militar vai ter o vínculo reconhecido, aqui no caso com a danceteria. Por quê? Porque o empregador não pode alegar em sua defesa a própria torpeza. Ele sabia da característica do policial militar. Então, ele não pode simplesmente alegar que desconhecia ou que o vínculo não pode ser reconhecido porque ele já é policial militar, tá? Do contrário, teríamos aqui um enriquecimento ilícito do empregador em prejuízo à prestação de serviço, que não pode ser devolvida, né? O empregado aqui, ele não pode ter o seu status antes, né? Ele não pode ter aquela força de trabalho devolvida, tá? Então, esse é um típico caso de trabalho proibido, ok? Então, quando se falar de trabalho proibido, você tem que acender um alerta, porque, embora ele seja proibido, haverá consequências jurídicas, haverá percepção de verbas trabalhistas. Às vezes, todas as verbas, como é o caso desse policial militar. Outras vezes,
apenas algumas verbas, que é o caso da administração pública. O empregado terá direito a poucas verbas, normalmente o saldo de salários pactuados, horas extras e o saque e recolhimento do FGTS, tá? Isso também está em súmula, a gente não sei se eu trouxe uma questãozinha aqui para vocês, mas já ampliando aí o seu conhecimento. Vamos lá? Cristina tem 18 anos e trabalha como ajudante geral na Siderurgia Ásia SA, recebendo adicional de insalubridade em grau máximo, tendo em vista a exposição ao agente físico ruído. Neste caso, o que a gente precisa analisar são dois fatores: a insalubridade e a idade do empregado. Sabemos que menores de 18 anos não podem exercer atividade insalubre, perigosa ou penosa, tá? E, claro, nem atividade noturna. Então, partindo do princípio de que Cristina tem 18 anos, nada impede que ela seja uma ajudante geral da siderurgia e que receba o adicional de insalubridade em grau máximo pela exposição do agente físico ruído, ok? Essa questão aparentemente está correta. Vamos para a nossa terceira questão. Gerson presta serviços como narrador dos números sorteados de quinta-feira a domingo do bingo Sete Belo, cumprindo horário de trabalho fixo, recebendo salário mínimo mensal e cumprindo todas as diretrizes da casa de jogo. Bom, aqui nós estamos diante de um trabalho proibido ou ilícito, porque há diferença, e há, inclusive, diferença na repercussão desse trabalho. No primeiro caso lá, que a gente tratou do policial militar, nós estávamos diante de trabalho proibido. O policial militar vai fazer jus às suas verbas. Aqui, no caso de Gerson, nós estamos diante de trabalho ilícito. Por quê? Bingo, jogo do bicho, são proibidos. Eles são considerados atividades ilícitas. Portanto, ainda que a gente consiga visualizar aqui, né? A questão trouxe. Ainda que a gente consiga visualizar que havia uma subordinação, uma habitualidade, né? Horário de trabalho fixo, então aqui a gente tem a habitualidade. Recebendo salário, nós temos a remuneração. E temos aqui a subordinação, né? Todas as diretrizes. Obviamente que não falou de pessoalidade explicitamente, como fez no item 1, mas existe sim uma pessoalidade, né? Gerson presta serviços, tá? Então, nós temos aqui pessoalidade. Nós temos todos os requisitos da relação de emprego, mas a atividade de bingo é ilícita. Se ela é ilícita, Gerson não fará jus a qualquer direito trabalhista, tá? Porque a legislação trabalhista não pode encobrir uma atividade ilícita. Quero acrescentar ainda que, no caso da atividade ilícita, por exemplo, se as faxineiras desse bingo, né, bingo Sete Belo, se as faxineiras, ou o zelador, ou o porteiro aí do prédio, onde funciona esse bingo, onde funciona o jogo do bicho, por exemplo, neste caso, a atividade desses empregados é lícita e não tem relação direta com a atividade ilícita. Então, neste caso, o TST tem reconhecido o vínculo de emprego por causa, inclusive, da proteção do trabalho e porque não pode haver o enriquecimento ilícito do empregador. Se a atividade é lícita, o vínculo deve ser reconhecido. Combinado? Vamos ver o que a questão quer, depois dessa nossa análise. De acordo com os fatos narrados, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do TST, os contratos de trabalho descritos na situação 1, 2 e 3 são considerados respectivamente. Vamos lá. Letra A. O contrato lá do policial militar é válido? É válido, né? Porque, independente aí de qualquer penalidade que ele sofra dentro da corporação militar, esse contrato, esse vínculo pode ser reconhecido porque existem todos os requisitos da
relação de emprego, né? O item, né? O item 1, o contrato é válido? É válido. Preste atenção, os contratos de trabalho descritos nas situações 1, 2 e 3 são considerados, respectivamente, trabalho válido. Mas é um trabalho proibido? Sim, é um trabalho proibido. Mas o contrato é válido, né? Então, aqui a banca tenta, né, dar aí um grau de dificuldade maior para a questão, fazendo com que você pense pelo lado do trabalho e não do contrato. Mas o item aqui, o enunciado, pergunta sobre os contratos de trabalho, tá? Então, o contrato de trabalho é válido, sim. Então, a gente consegue, com essa informação, excluir apenas aqui o ilícito, né? A gente não trabalha na primeira hipótese com trabalho ilícito, mas sim ou contrato válido ou trabalho proibido. Então, a gente vai deixar essas assertivas aí, justamente porque a banca aqui fez uma lambança, tá? Essa questão, inclusive, foi anulada por causa dessas confusões. Ela pediu a respectiva resposta com base nos contratos de trabalho, mas, no fundo, ela queria mesmo saber era se o trabalho era válido, ilícito ou lícito, tá? Então, houve aí essa confusão da banca FCC. Mas vamos trabalhar porque essa questão é bem interessante, ok? Lembra da Cristina, de 18 anos, que recebia adicional de insalubridade lá na siderúrgica? Bom, esse contrato de trabalho, ele é válido? É válido. Mas tem alguma resposta? Não. Agora, o trabalho de Cristina é proibido ou é ilícito? Nenhum dos dois. O contrato é lícito e o trabalho não é proibido. Vejam que não há nas assertivas, exceto ali a que a gente excluiu, não há nas assertivas resposta para essa indagação. Então, a gente parte aí para a terceira, tentando, na hora da prova, encontrar o gabarito, presumir, né, aí o gabarito que a banca gostaria que você resolvesse. Quando a gente está resolvendo a prova, no dia da prova, você não pensa em recurso, você não pensa em anulação, você tenta chegar ao gabarito. No caso dessas questões aqui, o item 1 nos mostra que o contrato pode ser válido e o trabalho pode ser proibido. Então, nós temos as assertivas todas, tá? O item 2 da Cristina é um contrato válido e não tem nem trabalho proibido e nem trabalho ilícito. Eu consigo, o que eu consigo aqui? Excluir a assertiva D. Por quê? Nem todos os contratos ali são proibidos. Inclusive, a gente vai ver agora no terceiro, que é o caso do Gerson, que trabalha ali no Bingo Sete Belo, que há uma atividade ilícita. Portanto, nós temos aqui, vamos tentar chegar a um gabarito, isso você vai aplicar na hora da prova, tá? Se vai anular, se vai recorrer, é depois que você entrega a prova é que você se preocupa com isso. Vamos lá, então. A segunda a gente não tem como responder, apenas excluir ali a letra D, porque o trabalho de Cristina não é proibido. E vamos para as duas que sobraram, né? Que restaram aí. Vamos lá. O primeiro contrato é proibido e é válido. O segundo contrato não é nem proibido e nem ilícito. Mas o terceiro contrato, eu sei que ele é ilícito. Então, eu vou trabalhar aqui com ilícito. Né? E vou trabalhar com ou o contrato é válido, e aí eu parto do princípio de que o enunciado está falando de contrato, ou eu vou seguir o raciocínio das assertivas, que é o quê? Se eu estou falando de ilícito e proibido, é essa resposta aí que eu vou assinalar, tá? Então, na hora da prova, qual a minha recomendação para vocês? Proibido, ilícito, tá? Letra B aqui. Desconsiderando aí a lambança que a FCC fez, tá? Mas na hora da prova é isso que você vai fazer. Você vai fazer um denominador comum dentro das assertivas e tentar encontrar aí o gabarito esperado pela banca, tá? Questão difícil, porque a FCC fez essa lambança toda, mas nem tão difícil,
porque trouxe aí os enunciados de súmulas e OJs, tá? Trouxe aqui a resposta para vocês, a súmula, né? Súmula 386 do TST, policial militar, reconhecimento do vínculo empregatício com empresa privada. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista pelo Estatuto da Polícia Militar. Então, aí o empregado não poderia prestar esse tipo de atividade para as entidades privadas. Orientação jurisprudencial 199, que traz o objeto ilícito, né? Essa orientação jurisprudencial é bem utilizada nas atividades, embora ela traga aqui, como vocês estão vendo, o jogo do bicho, tá? Mas ela é utilizada, equiparada a outras atividades ilícitas, tá? Como o tráfico de drogas, a prostituição, ela é normalmente citada aí pelo TST. Lembrando que o jogo do bicho, ele não é um crime, ele é uma contravenção penal. E há, inclusive, entendimentos de que, no caso do jogo do bicho, deveria ser reconhecido aí o vínculo de emprego, porque o jogo do bicho é socialmente reconhecido pela própria sociedade, né? Então, tem essa discussão, mas o entendimento majoritário é de que não há aí reconhecimento do vínculo, porque é um trabalho ilícito. Dito isso, vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá? Cargo de procurador aí da PGE 2003 CESP. O CESP adora jurisprudência, tá, pessoal? Fique atento. Um sindicato representativo de determinada categoria profissional firmou ajuste de caráter normativo com uma empresa de categoria econômica correspondente. Então, aqui nós temos uma negociação, né, entre aí os sindicatos da profissional, da categoria profissional e da categoria econômica. No referido documento ficaram estipuladas as condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa em questão. Redução salarial e compensação de horário quando a jornada do trabalho alternar a prestação de 48 horas em uma semana e a prestação de 40 horas em outra semana. Um ano depois, foi firmado o termo aditivo que continha cláusula que prorrogava a vigência do instrumento por prazo indeterminado. Ponto. A partir dessa situação hipotética apresentada, julgue o item seguinte, conforme o Tribunal Superior do Trabalho. É considerado válido o sistema de compensação de horário previsto no documento? O CESP tem muito disso, né? Ele traz um texto e coloca aí 3, 4 itens para você responder. Neste caso aqui, esse CCT, que é uma convenção, né, pode fixar a redução salarial e compensação de horário quando a jornada de trabalho alternar a prestação de 48 horas em uma semana e a prestação de 40 horas em outra semana? Bom, essa compensação de jornadas aí, ela é chamada pela doutrina de semana espanhola. Eu trabalho em uma semana 48 horas e na seguinte 40 horas, e assim sucessivamente. Essa semana espanhola, considerada pelo TST como válida, está disposta lá na OJ 323 da SDI 1, tá? Lembrando aqui, ó, só para a gente não perder o fio da meada, se você vai ficar em dúvida, aqui essa cláusula aqui aditiva, tá? Esse termo aditivo aqui, ó, continua, que prorroga a vigência do instrumento por prazo indeterminado, ela é inválida, tá? Lembrando que a reforma trabalhista proibiu aí a ultratividade dos instrumentos coletivos. Portanto, eles são vigentes pelo período ali constante neles e desde que respeitem o prazo máximo de 2 anos, tá? Poderia haver aí um termo aditivo, poderia haver uma prorrogação desse instrumento, mas deve observar o prazo de 2 anos. Não sendo permitido, inclusive antes da reforma, não era permitido aí vigência do instrumento por prazo indeterminado, ok? Mas isso não é a nossa resposta está aí na OJ 323 da SDI 1, portanto, nós temos o gabarito como certo, a compensação aí é válida, porque está no instrumento coletivo, foi fixada aí
por meio de categoria profissional, sindicato da categoria profissional e da categoria econômica. Portanto, nós temos aqui a OJ 323, que é conhecida como Semana Espanhola, tá? A sua validade. É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada Semana Espanhola, que alterna a prestação em 48 horas em uma semana e 40 horas em outra semana, não violando os artigos 59, parágrafo 2º da CLT e 7º da Constituição. O seu ajuste mediante acordo ou convenção coletiva. Veja que existe um requisito formal aqui que foi cumprido pela banca, tá? Foi cumprido aí pelo sindicato. Gabarito certíssimo. Item 3, VUNESP. Você que está se preparando aí para o concurso de auditor fiscal de trabalho, a VUNESP tem quase o mesmo estilo da Sesgran Rio, tá? Você pode incluir aí as questões dessa banca nos seus estudos para auditoria fiscal do trabalho. Fica aí uma dica extra, né, aí para você, tá bom? VUNESP, procurador do município, 2021. Determinado empregado contratado por prazo determinado sofreu acidente de trabalho, tendo se afastado por 15 dias. Considerando o retorno ao trabalho do 16º dia, o entendimento simulado do Tribunal Superior do Trabalho e a legislação respectiva, é possível afirmar que, corretamente, que referido empregado. Bom, eu posso olhar por cima nas assertivas o que a banca está perguntando. Então, eu sei que ela está perguntando sobre a garantia de emprego. E é isso, né? Na garantia de emprego. Bom, vamos falar um pouquinho da garantia de emprego nessa questão. Bom, até 15 dias de afastamento, eu tenho o que a gente chama de interrupção do contrato de trabalho. Ele é interrompido, os efeitos do contrato de trabalho. Por quê? Porque o empregado não vai prestar serviços, mas vai receber salário. E vai receber esse salário do empregador. A partir do 16º dia de afastamento, o que não é o caso aqui, eu vou ter a suspensão do contrato de trabalho. O empregado não vai prestar serviços, mas também não vai receber salário do empregador. Então, é sem salário e sem trabalho, tá? Mas ele vai ficar desamparado? Não. A Previdência Social vai entrar e vai fazer o pagamento. A gente chama aí de auxílio-doença, tá? Então, 2 pontos aqui importantes para você definir. E agora a gente parte aí para a garantia provisória de emprego do acidentado. 2 requisitos para que haja direito à garantia provisória de emprego. Claro, o fato deve decorrer aí de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, tá? Mas 2 requisitos principais que estão aí na súmula 378 do TST, eles precisam cumprir. Primeiro requisito, afastamento por mais de 15 dias. É preciso que haja o afastamento por mais de 15 dias. Por quê? Porque esse elemento está vinculado com o próximo, que é o quê? É o recebimento aí de benefício previdenciário acidentário. Ou seja, o INSS tem que reconhecer o acidente de trabalho e tem que conceder aí ao empregado um benefício de auxílio acidentário, tá? Então, são esses 2 requisitos para que o empregado acidentado tenha direito à garantia provisória de emprego. Vemos aqui, no caso, que não existem esses requisitos, tá? Ele ficou afastado apenas por 15 dias, não chegou a receber sequer qualquer auxílio da Previdência, e, claro, aí que não cumprindo esses requisitos, ele não faz jus à garantia de emprego. Vamos analisar, então, assertiva por assertiva? Terá direito à garantia de emprego, a gente já sabe que ele não tem direito à garantia de emprego. A garantia é realmente de, no mínimo, 12 meses, conforme previsto lá na legislação previdenciária, artigo 118 da Lei de Benefícios. A partir da alta médica, bom, aqui você pode concluir que a alta médica seja a cessação pelo INSS do auxílio-doença ou alta médica aí particular, mas é meio complicado trazer essa presunção. Mas a gente também já sabe que não tem direito aí à garantia de emprego. Terá garantia de emprego? A gente sabe que não tem direito à garantia de emprego por 12 meses. Se houver redução da capacidade, não, tá?
isso não tem relação aqui com a garantia de emprego. Se houver redução da capacidade para o trabalho, o empregado ainda pode receber o que a gente chama de auxílio acidente. O empregado, se cumprir aqueles 2 requisitos que a gente tratou, ele vai ter direito à garantia provisória de emprego. Não terá direito à garantia provisória de emprego, pois é inconstitucional a disposição normativa que assegura referida vantagem dos trabalhadores. Não, o STF já declarou a constitucionalidade do artigo 118 da Lei de Benefícios, tá? Por ser um artigo que traz uma garantia específica, ela pode sim ser prevista em lei ordinária. E essa foi a decisão do STF. É uma garantia constitucional. Não terá direito à garantia provisória de emprego por se tratar de contrato por prazo determinado. Não, tá? Existe entendimento sumulado de que o acidentado faz jus aí à garantia provisória de emprego, mesmo nos contratos por prazo determinado, tá? Cuidado aqui para não confundir com a questão da gestante que tem um trabalho temporário, tá? Recentemente foi decidido que a gestante, quando no trabalho temporário, firmado lá pela Lei 6.019 de 74, ela não faz jus à garantia provisória de emprego, tá? Mas aqui a gente está falando do acidentado. O acidentado, você vai seguir a súmula 378 do TST. Mesmo no contrato por prazo determinado e mesmo no contrato por experiência, ele fará jus aí à garantia provisória de emprego desde que cumpra os requisitos, né, que a gente tratou. Seria o afastamento por mais de 15 dias e recebimento de auxílio-doença acidentário pelo INSS. Assertiva e não terá direito à aposentadoria. Deixa eu limpar aqui um pouquinho essa visão aqui para a gente... Uma aqui na letra C. Não terá direito à garantia de emprego, tendo em vista a ausência de percepção de benefício previdenciário respectivo. Correta, essa é a nossa questãozinha, é o nosso gabarito. Este é o nosso gabarito e agora eu vou trazer para vocês aí a respectiva resposta. São pressupostos para concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença previdenciário, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Essa ressalva no final trata da doença profissional, né? As doenças ocupacionais que determinados empregados passam a apresentar, mas como é em momento futuro, então há essa ressalva, tá? Havendo nexo entre a atividade e a doença do empregado, ele pode sim requerer o reconhecimento da doença ocupacional e, por conseguinte, vai ser reconhecida como acidente de trabalho e aí fará jus à garantia provisória de emprego. 2, né, o item 2, responde ali, o empregado submetido ao contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no artigo 118 da Lei 8.213. Certo? Chegamos ao nosso gabarito, vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão, trouxe aqui, obviamente, terceirização de serviço. Tema bem batido aí pelas bancas. Trouxe mais uma questãozinha do Sebrasp, até porque é bem interessante essa questão. Não trata exclusivamente de súmulas e OJs, tá? Vai trazer aí uns temas de teses vinculantes do STF, e aí achei interessante trazer para vocês fazerem essa revisão para a sua prova, tá? Terceirização, vamos lá? Vamos lendo cada assertiva. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica responsabilidade solidária do tomador? Quando que a responsabilidade por terceirização é solidária? Exclusivamente no caso de acidente de trabalho, mas dificilmente, raramente, as questões tratam sobre isso, tá? Então, aqui a gente já encontra um erro, que não é solidária, a responsabilidade é subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também no título executivo judicial. Essa parte aqui, essa parte final aqui, tem uma discussão sobre a sua constitucionalidade, tá? Não há nada decidido ainda, e até que seja decidido, você segue a súmula. A responsabilidade do tomador de serviços,
É subsidiária? Ok, é subsidiária. E não depende de conduta culposa da administração? Errado, né? Deixa eu pegar a canetinha, que aí fica melhor para a gente já arriscar os erros. Então, a responsabilidade não é solidária, a responsabilidade é subsidiária, ok? E não depende? Depende, né? Para a administração pública, depende sim do cumprimento das obrigações, aí, da conduta, né? Depende da prova da conduta culposa, tá? Vamos para a assertiva C, vamos ver. A responsabilidade subsidiária da administração é objetiva. É objetiva, gente? Não, né? É subsidiária. E decorre ao mero inadimplemento? Também não, né? Precisa comprovar aí a culpa. A terceirização ilícita não gera vínculo de emprego com o ente da administração pública. Correto, tá? Lembre-se de que o vínculo com a administração pública, ela se forma com o concurso público. Exatamente isso que você está aí na batalha, né? Você está concorrendo aí aos cargos públicos. E isso, este vínculo só é formado a partir do momento que você é aprovado, que você toma posse em um cargo público diante da aprovação de um concurso público, tá? Então, assertiva letra D, achamos a nossa resposta. Letra E, a terceirização irregular afasta o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas, legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviço, mesmo quando presente a igualdade de função. Gente, erros aqui, ó, tá? A terceirização irregular, quando a terceirização irregular, o vínculo empregatício ele é reconhecido diretamente com a contratante, ok? Então, se o vínculo é formado com a contratante, haverá igualdade salarial entre os funcionários. Por quê? Porque o terceirizado passa a ser funcionário da contratante. Gente, cuidado aqui com os termos. As bancas não têm esse cuidado. Mas a gente fala tomador de serviços para o trabalho temporário, para o TT, né? O trabalho temporário. Quando a gente está falando de terceirização, a gente fala de contratante. Isso é um C, contratante. Mas as bancas não têm cuidado, então não tem problema, você pode aí, só fique atento na hora de uma discursiva, por exemplo. Não evite trocar essas nomenclaturas. Voltando à terceirização irregular, afasta o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais. Não. Aqui há o vínculo, a formação do vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços e, portanto, não afasta aí o direito de empregados terceirizados às mesmas verbas. Cuidado, porque se a terceirização fosse regular, aí sim. O entendimento do STF é de que pode sim haver diferença salarial entre o empregado terceirizado e o empregado permanente aí do tomador de serviços. Isso é lícito, ok? Vamos para as nossas gabarito letra D, as nossas respostas. Tema 383 de 2021 de repercussão geral. A equiparação de remuneração entre empregados de empresa tomadora de serviço e empregados de empresa terceirizada fere o princípio da livre iniciativa. Isso quer dizer o quê? Que pode, né? Que pode haver aí a diferença, tá? Por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Portanto, lembre-se, o terceirizado pode receber salário inferior aos empregados permanentes da tomadora. Ponto. É essa tese que você tem que lembrar na hora da prova, tá? E foi a tese, não foi exatamente a tese cobrada aí na assertiva E, mas eu quis trazer para incorporar aí os seus estudos, para você revisar. Súmula 331, muito cuidado, porque nem todos os incisos foram considerados inconstitucionais. Então, a contratação irregular do trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional, porque se exige o concurso público. E os integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações. Graças a Deus, a Lei 8.666 não está mais vigente, mas a nova legislação de licitação trouxe expressamente essa conduta aí, né? A comprovação dessa conduta culposa para que haja responsabilidade trabalhista dessas verbas. Dito isso, nós vamos para a nossa, acho que é a última questão, né?
Se não, a quarta. Última questão, nossa última questão aqui. Vamos lá? FAUEL, não sei se você já fez uma prova dela, coloca aí, se você acha que é fácil, é difícil, tá? 2023, advogado. Considerando o conteúdo programático para a disciplina de Direito do Trabalho, as teses de repercussão geral fixadas pelo TST assinale a alternativa correta. Vamos lá? Essa é só a tese do STF, tá? Questãozinha boa para você revisar os entendimentos do STF em relação à justiça trabalhista. São constitucionais os acordos e convenções coletivos, então, será que são constitucionais? Que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos, desde que haja explicitação especificada de vantagens de compensatórias e que sejam respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. E aí, pessoal? Certo ou errado? São constitucionais os acordos e convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, aqui é uma equivalência, tá? Entre os dois participantes aí da convenção ou acordo coletivo, ok? Pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas. Aqui vocês podem fazer relação lá com a prevalência do negociado sobre o legislado. Agora, aqui é que vem a parte errônea da questão, tá? Desde que haja explicitação especificada de vantagens compensatórias. Essa parte aqui é irregular, é errada. Por quê? Porque o STF entendeu que não é necessário que haja essas vantagens compensatórias, tá? Aí há um equilíbrio entre as partes e, claro, não há uma negociação ilimitada. A negociação entre esses entes, né, entre os sindicatos ou entre o sindicato profissional e uma empresa, ela encontra limite no que a gente chama, né, o que começam a se chamar de direitos absolutamente indisponíveis. Prof, como é que eu vou saber esses direitos absolutamente indisponíveis? Bom, a reforma trabalhista trouxe o artigo 611-B. Ele é muito parecido com o artigo 7º da Constituição. Se você for comparar ali, existe muita semelhança entre eles. E esse artigo tem sido reconhecido como aqueles direitos absolutamente indisponíveis. É um rol exemplificativo e que você pode tomar como base. Combinado? Então, essa questão está errada justamente por causa essa explicitação especificada das vantagens compensatórias. Não precisa, tá? Basta que respeitem aí os direitos absolutamente indisponíveis. Letra B. A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, a qual se reputa cumprida pela autorização prévia por parte da entidade sindical ou pela celebração de convenção ou acordo coletivo. Nada disso, tá, gente? Não podemos confundir intervenção sindical prévia, que ela é exigida. A intervenção sindical é o quê? É aquele diálogo entre a empresa e o sindicato. Mas isso não se confunde com autorização, não se confunde com a necessidade de essa dispensa em massa ser firmalizada em convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Isso não é correto. É preciso o diálogo com a entidade sindical. Ponto. É isso que vocês têm que memorizar dessa tese, que é necessário essa intervenção, essa comunicação, esse diálogo, na verdade, né? O sindicato vai entrar em contato aí com a empresa para tentar amenizar os prejuízos aí dessa dispensa em massa, mas ele não pode impedir e também não é necessário que haja um instrumento formal para essa dispensa em massa, tá? Item C. A natureza do ato de demissão do empregado público é trabalhista e não constitucional ou administrativa, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para julgar a questão. E aí, essa é uma questão um pouquinho mais de processo do trabalho. E aí, esse ato de demissão do empregado público, que é regido aí pela CLT, né? A gente sabe que existe o servidor público que tem a sua relação estatutária, e aí é da justiça comum, mas tem um empregado público
que a sua relação é trabalhista, é seletista. Juridicamente, seria da Justiça do Trabalho. Contudo, porém, entretanto, a STF decidiu que, né, declarou, na verdade, que o ato de demissão do empregado público não é trabalhista. Mas é o quê, professor? É constitucional administrativo. E se é constitucional administrativo, não é trabalhista e, portanto, a Justiça do Trabalho não tem competência, tá? Letra D, eu vou só sair um pouquinho aqui para vocês poderem ver, né, as assertivas, tá? Letra D. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Exatamente essa é a decisão do STF, dando a entender que a terceirização ela pode ocorrer tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Por isso que alguns itens lá da súmula 331 do TST foram considerados inconstitucionais, porque trata aí da atividade meio, né? O TST tinha o entendimento de que na terceirização apenas atividades meio poderiam ser terceirizadas. Vem o STF e bate o martelo dizendo que a atividade fim também pode ser terceirizada e que esse entendimento aplica-se, inclusive, antes da alteração vinda aí com a reforma trabalhista, que trouxe a possibilidade da atividade fim na terceirização, tá? Então, muito cuidado. É um item que vem sendo cobrado muito, inclusive em questões assim de procuradoria, advogado. Então, é importante, inclusive a OAB, né? O exame da ordem aí, a FGV também tem cobrado essas teses. Por fim, vamos ver qual é o erro da questão do item E. E tem aí, compete à Justiça Comum processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referente ao período em que o servidor mantinha vínculo seletista com a administração. Bom, é uma questão sobre processo, né? Sobre a competência, mas é interessante a gente conhecer, tá? E segundo o STF, essa competência é da Justiça do Trabalho. Se o servidor mantinha esse vínculo seletista, cabe à Justiça do Trabalho, inclusive a prescrição conta a partir desse momento de transposição, então, feita a conversão aí do regime seletista para o estatutário, o empregado tem 2 anos a partir desse momento para buscar a Justiça do Trabalho e requerer as suas verbas do vínculo seletista, tá? Muito cuidado, vamos repassar aqui pelas teses. São constitucionais os acordos e convenções coletivas que se considera adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento dos direitos trabalhistas, independentemente da explicação especificada das vantagens compensatórias. Muito cuidado com isso, né? É uma ressalva aí do tema, né? 1046 do STF. Lembrando que devem ser respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Você pode pegar como rol ali exemplificativo o artigo 611-B da CLT. Tema 638. A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa dos trabalhadores, que não se confunde com autorização, tá? E nem celebração de convenção ou acordo coletivo. Tema 606 do STF. A natureza do ato de demissão do empregado público é constitucional, administrativa e não trabalhista. Então, nesse sentido, o que atrai a competência da Justiça Comum, tá? Importante alteração aqui na concessão da aposentadoria dos empregados públicos, tá? E da reforma previdenciária, que vedou a continuidade, a permanência aí no emprego do empregado público, tá? Tema 725, terceirização, bastante batido, bastante cobrado aí pelas bancas, tá? Que tanto atividade meio como atividade fim podem ser terceirizados.
E, por fim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo seletista com a administração, antes da transposição do regime estatutário. Essa foi as nossas questõezinhas, e eu quero apresentar para vocês o nosso curso aí de súmulas e OJs para todo e qualquer concurso trabalhista. Em matéria de direito do trabalho, você vai encontrar essas súmulas separadas por assunto, comentadas, inclusive inseridas aí as teses vinculantes, e todas as súmulas e OJs vigentes para o seu estudo, né? De forma esquematizada, você consegue puxar esse material aí para dentro do seu estudo, né? Do núcleo do seu estudo para a sua prova, tá? Alunos que se inscreveram lá na nossa lista de espera, vocês receberam um e-mail com cupom exclusivo para a compra desse material. Quem não se inscreveu, ainda dá tempo, ainda dá para aproveitar aí o cupom JURIS30, que vai até hoje, sexta-feira, até hoje, meia-noite, tá? E o cupom, se você não conseguiu aí o cupom, se você foi pular o carnaval, né? Se você não conseguiu aí o cupom, temos aí Juris 25 durante o carnaval inteiro, até quarta-feira de cinzas você consegue adquirir esse material. O link está aqui na descrição do vídeo e eu espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo, das nossas questões, tenha revisado os assuntos. Se ficou alguma dúvida, comente aqui, a gente vai responder, ou envia lá no Instagram, @prof.minutoconcurseira, que eu vou ter o prazer de tirar a sua dúvida, tá certo? Bom carnaval para você. Se você vai estudar, se você vai folhear, não importa. O que importa é você fazer com o coração, você estar 100% ali. Se você vai pular o carnaval, mas vai ficar pensando na aula de Direito do Trabalho que você deveria estar assistindo, então não vá, né? Mas também, se você vai ficar em casa, vai ficar estudando e pensando no carnaval, então você tem que avaliar qual é o seu objetivo, tá certo? Não adianta estar de corpo em um lugar e com a mente em outro, tá certo? Bom carnaval para vocês, bons estudos para quem vai estudar, e aí a gente se encontra na próxima semana com mais questões aí para o seu concurso, com mais questões para os seus estudos, tá? Um grande abraço, até mais!